E acompanhando aí o segmento da revista mensal da Feiticeira Escarlate, já temos a sinopse da terceira e quarta revista que serão lançadas nos próximos meses. Mas e aí, o que é que vai acontecer com a personagem? A gente já tem spoilers de que teremos a Polaris aí nessa próxima issue. Além disso, o segredo da Darcy logo vai ser revelado. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, então continua aqui, porque tem muita coisa que você precisa saber com toda certeza. Para você que está acompanhando a revista da Feiticeira Escarlate aqui no nosso canal, tenha em mente uma coisa. As revistas, elas normalmente são periódicas, ou seja, não é o tipo de história que é contada continuamente nas revistas, mas sim é como se tivéssemos um plot sendo desenvolvido em cada uma dessas revistas de formas separadas. Na primeira comic tivemos um vilão, na segunda comic tivemos um outro vilão totalmente diferente, e não é aquilo da gente ter um inimigo evoluindo a cada uma das revistas ou trazendo um mal maior para uma situação que provavelmente vai se tornar uma grande saga. Não é isso. Toda a história que faz parte desse contexto fala apenas da jornada da nossa Feiticeira Escarlate, como ela conseguiu passar e superar todos os seus traumas. Mas ainda assim, o que a gente está vendo aí nessas issues é algo mais como, por exemplo, as 3 Espiãs Demais, onde a cada episódio a gente tinha um roteiro diferente, uma situação diferente, mas ainda assim uma evolução de cada personagem. E a única coisa que a gente pode dizer que se manteve entre a primeira revista e a segunda revista e vai se manter continuamente até aí é aquele colar que a gente havia visto, que é anti-magia, e o segredo da Darcy, que logo vai ser revelado. Mas ainda falando sobre o colar anti-magia, a gente viu na segunda issue que a Wanda ela mandou esse colar para a Polaris, a irmã dela, uma vez que a mesma trabalha com magnetismo e tudo que envolve pedra possui, querendo ou não, né, todos os seus campos polares também, o que faz sentido a Wanda ter enviado esse colar para a Polaris, já que é um tipo de problema a qual ela não pode solucionar com magia, já que o colar é anti-magia. Mas então, a sinopse da terceira revista, que irá lançar no dia 8 de março em mídia física, diz o seguinte: quando a visita de Polaris à nova loja de magia de sua irmã é interrompida por um guerreiro microscópico desesperado por ajuda, Polaris e a Feiticeira Escarlate colocam seu próprio mistério em espera para ajudar em uma fantástica jornada subatômica. Ou seja, algum evento vai acontecer nessa terceira revista, a qual a Polaris ela vai ter que precisar dar um descanso a esse colar anti-magia e participar aí de alguma coisa a qual envolva uma jornada microscópica, talvez algo relacionado aí ao reino quântico. E olha que isso possa ser extremamente possível, uma vez que agora nos cinemas a gente está tendo o filme do Ant-Man rolando por aí. Mas enfim, ainda continuando com a sinopse, ele diz: enquanto isso, o passado sombrio da enigmática balconista da Wanda, Darcy Lewis, volta com força total. Ou seja, apesar da gente ter aí esse evento acontecendo, onde provavelmente está a trabalhar a relação da Polaris e da Wanda, ainda assim teremos um pouco aí da Darcy e dos seus segredos, assim como aconteceu na segunda issue. E ter a feiticeira trabalhando aí com a sua irmã Polaris era uma coisa que muita gente da fandom já tinha pedido, né? Uma vez que trabalharam bastante no julgamento de Magneto a relação dela e do pai, porém ainda assim ficou meio que ao léu a relação dela com a própria irmã. Além de fazer muito sentido a Polaris, uma personagem a qual é praticamente uma duplicata feminina do Magneto, né? Mas muito mais interessante do que ele, na minha opinião, fazer parte aí de um evento a qual a gente trabalhe com o Reino Quântico. Eu acho que vai ser o Reino Quântico e essa é a minha aposta, viu? Mas enfim, saindo aí um pouco da terceira issue que vai ser lançada no próximo mês e já adiantando pra quarta, o tema dela vai ser Batalha por Sangue. E como a gente já vai ter aí uma prévia no final da terceira issue sobre o segredo da Darcy, né? Que segredo é esse a gente não sabe ainda, mas eu já fiz aqui uma teoria pro nosso canal, se você quiser acompanha lá porque faz muito sentido. A sinopse nos diz o seguinte sobre essa quarta revista: a lojista da Feiticeira Escarlate, Darcy Lewis, tem um segredo, e quando as consequências desse segredo resultam na aniquilação da loja da Wanda, a Wanda Maximoff deve escolher entre proteger a sua nova vida ou salvar de sua amiga. A Feiticeira Escarlate enfrenta Cynthia, a líder das Bacantes, em uma batalha para responder à pergunta: o que significa fazer justiça? E esse é um dos temas principais trabalhados nessa solo da Wanda, justamente porque toda a vida da personagem é cercada justamente por
essa pergunta, o que significa fazer justiça? A Wanda, ela passou por um trauma, errou muito tentando corrigir aí todos esses traumas e fez muito acertos também, mas ainda assim teve muita gente que atrapalhou a vida dela e, querendo ou não, ela precisou fazer justiça, né? Inevitavelmente ou não. Na primeira revista que a gente viu a personagem lutando lá contra o inimigo, a gente viu ela transformando ele em Impéria, e ele só voltaria ao normal a partir do momento que todos da cidade a qual ele fez mal o perdoassem. Já na segunda revista, ela entregou para Dream Queen os piores pesadelos dela. E passando já pelo ponto de vista sobre o que é fazer justiça, isso coincidentemente faz muito sentido também, né? Mas enfim, para quem não sabe, a Cynthia, o que vai ser a suposta vilã dessa quarta revista e vai ter aí algum afeto com a Darcy Lewis, ela é uma criatura da zona negativa. E eu estou sendo apenas sofisticado em chamar ela de criatura, né? Porque lá na zona negativa ela é chamada de uma deusa, né? Uma deusa caída. E isso me faz perguntar aí o que ela tem a ver com a Darcy Lewis. Porque até onde a gente sabe, a Darcy Lewis deveria ser uma humana comum. Ou não, mas a gente vai estar aqui e a gente vai trazer toda essa análise para vocês assim que sair. Por isso é super importante para você se inscrever, comentar, ativar o sininho aqui no nosso canal, porque toda santa semana, todo santo mês estaremos aqui trazendo essas informações para vocês. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Sou Linus, chamada Geek. Valeu, falou, tchau!